quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual designei. Prezada comunidade, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. É em nome deste Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que celebramos. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão, irmão Céu de intenso azul a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar, minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nossos esforços nada valem sem a graça e a misericórdia de Deus. Só Ele nos resgata da escuridão da alma. Só Ele nos perdoa e nos anima para nos reerguermos e seguirmos adiante.
Assim, diante de Deus, convido para confessarmos os nossos pecados. Querido e bondoso Deus, misericórdia pedimos, porque mesmo reconhecendo o teu querer, nosso viver é agitado, sempre com pressa. Com esta maneira de viver, ferimos pessoas com palavras, ações e com indiferença. Não sabemos viver de forma responsável, faltamos com atitudes de amor e de partilha. Nosso coração é egoísta e teimoso. Perdoa-nos, Pai, por não vivermos os teus ensinamentos e não andarmos em teus caminhos, deixando de amar, de praticar o bem e de falar a verdade. Tem piedade de nós e dá-nos coragem e amor suficientes para preservar a vida que é dádiva tua. Por Jesus Cristo, pedimos perdão. Amém. O salmista escreve: Ó Deus, ensina-me e conhece meu coração. Perdoa-me e guia-me pelo caminho certo. Com estas palavras, eu anuncio a graça do perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Amado Deus, sempre carecemos da orientação que vem da Tua Palavra, pois nela encontramos sentido para o nosso viver. Agradecemos-te pelo dom da vida e por Tua Palavra, que é luz para a nossa vida. Pedimos, guarda-nos, guia-nos e abre nossa mente para seguirmos a Tua voz. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. A leitura da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Unidos por meio de Cristo. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus
que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Com essas palavras que nos vêm do Evangelho de Marcos, eu convido a aclamarmos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34 e também versículo 53 ao 56. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para algum lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram, todos os povoados. Muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região. Começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes na praça e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Palavra do Senhor. Amém. Graça, paz e perdão estejam com todos e todas nós por meio da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Estimada comunidade, irmãs e irmãos,
O texto bíblico da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22, é o texto base da pregação de hoje. Junto a ele temos também o texto do Evangelho de Marcos, e estes se complementam de forma incrível e nos servem como importante reflexão para as nossas vidas. Do que lemos e ouvimos no texto do Evangelho, percebemos e reconhecemos o cuidado de Jesus com os seus discípulos, que voltaram da missão que ele havia dado. Estavam carentes de descanso e também de cuidado após aquela jornada de ensinamentos e curas que eles fizeram por toda aquela região. Jesus também se compadeceu e teve misericórdia das pessoas que estavam na margem do lago, esperando ele, pois estavam sedentas por mais ensino, mais cura, mais cuidado. Este texto do Evangelho nos revela um Deus cuidador e atencioso, que pede que seus discípulos descansem depois de um dia de trabalho. Ao mesmo tempo, nos apresenta um Deus misericordioso, que não se cansa de nos atender, que se compadece diante das nossas necessidades, que sofre ao nos ver sofrer e que estende a mão e que segue conosco. Dentre tantos ensinamentos na carta aos Efésios, eu destaco uma palavra muito importante para nós, e ela diz assim: lembrem do que vocês eram no passado. E eu dou destaque a esta palavra, pois ela nos chama a atenção para olharmos para trás. Não significa aqui andar olhando para trás, mas lembrar de quem fomos, lembrar do que fizemos e do que vivemos. Lembrar de quem magoamos, lembrar de nossos erros, lembrar de coisas que nos desagradam, para não repetirmos mais. Quem não lembra dos passos que deixou, onde deixou e como os deixou, como pode planejar os próximos passos, como pode planejar os passos para seguir adiante? Se não reconhecermos os nossos erros e equívocos do passado, não conseguiremos pedir desculpas sinceras, não veremos a necessidade de pedir perdão. Será que é necessário reatar laços? Para que buscar a paz? Assim agem as pessoas orgulhosas, arrogantes e egoístas, insensíveis e duras de coração. Precisamos aprender a refletir, e isso implica em analisar, verificar os passos dados, reconhecer culpas, nosso pecado, erros e também acertos. Buscar perdão e reconciliação para seguir então em paz. Seguir firmes naquilo que edifica a vida e mudando aquilo que precisa ser mudado. O que vivemos hoje certamente é resultado do que vivemos ontem, anteontem e assim por diante. E aí eu me pergunto se estamos de fato refletindo e mudando o que precisa ser mudado. Quando leio que as pessoas que aguardavam Jesus na margem do lago, sedentas, famintas, carentes de cuidado, como ovelhas sem pastor, me dou conta que ainda hoje há tanta gente na margem, aguardando algo que sacia a sua sede, a sua fome, a sua carência de cuidado. Espero que vocês entendam que aqui me refiro não apenas à sede de água, fome de comida, disso também, mas de algo mais. Quanta busca por sentido de vida, quanta carência de cuidado e necessidade de acolhida, de sentir-se parte, de pertencer de fato. Ao refletir sobre isso, lembrei de uma música do cantor Lenine. O nome dela é Paciência. E eu vou ler aqui agora partes dela. E ela diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz.
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. A vida, presente de Deus, é tão rara, tão especial. E é importante que cada qual de nós reflita sobre o que está agitando, tirando o sentido dela. A minha vida é presente de Deus para mim, para quem está comigo, para o mundo. Ou seja, sou parte, estou incluído. Tudo o que eu vivo ecoa ao meu redor. Meus acertos, meus erros, minha agitação, minha paciência, meus sonhos, minhas realizações. E isso vale para cada qual de nós. Vale para você também. Então, reflita. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas buscas? Qual é a sua sede? Qual é a sua fome? O que precisa ser apaziguado em você? As palavras direcionadas para as pessoas da região de Éfeso são para nós também. Lembrem de quem vocês eram no passado. Neste mundo viviam sem esperança e sem Deus, mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Ou seja, olhamos para o que já aconteceu e vemos quem agiu em favor de nós. Deus nos motiva, nos chama para olhar para aquilo que Ele fez e faz por nós. Aqui reside a centralidade da fé cristã. Deus em Cristo salva, socorre, age em favor do mundo, das pessoas. Deus age por nós. Olhamos para trás e percebemos nossas faltas e nos horrorizamos, pois por conta própria não temos saída. É Deus quem nos socorre, é quem nos resgata. Então a palavra para nós hoje, ela é bem direta. Reconhecer e lembrar quem somos e olhar para aquele que vem até nós e nos estende a sua mão. Olhar para aquilo que Deus fez e faz, segurar em sua mão e seguir adiante, com um pouco mais de calma, cuidado com a vida que é presente, que é tão rara. Nunca esqueçamos disso. Foi Cristo que nos trouxe a paz. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e de dois povos formou um só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Se Deus transforma e altera a sua lei e os seus mandamentos, por que nós não podemos nos deixar transformar? Por que não olhar novamente para padrões e normas constituídos e verificar como estão? Estão incluindo todas as pessoas? Estão promovendo paz ou divisão? O Evangelho é inclusivo, tem lugar para todas as pessoas. Unidos em Cristo, somos um só povo, um só rebanho, de um só pastor, que nos une com o seu amor. A paz que buscamos, o fim da violência, a justiça tão esperada, só é possível a partir da vivência e da convivência fraterna, no respeito das diferenças, olhando para aquilo que Deus fez e faz a cada dia por cada qual de nós. Deus caminha e vai conosco. A paz se constrói com suor e lágrimas, com lutas internas e muitas vezes com sofrimento. Olhar para trás pode trazer um pouco de dor, mas é possível aprender, olhar novamente para Deus e seguir. Ele nos acolhe, nos abraça como filhos e filhas. Ele nos ajuda a viver como presente seu, com esperança, alegria e também paz. Essa paz que vem de suas mãos nos transforma e une com o seu amor. Amém.
diante de Deus trazemos a nossa gratidão e também as nossas preces. Oremos. Querido e bondoso Deus, nosso coração é grato pelo Teu amor, que nos une como irmãos e irmãs na fé, pelo presente da vida e pela Tua misericórdia em nos aceitar como filhos e filhas. Graças por nossa família, por nosso trabalho, pelas pessoas que caminham conosco. Te agradecemos pelas bênçãos em nossa vida, mas também reconhecemos, Senhor, que precisamos da Tua mão nos guiando e do Teu amor nos dando esperança. Assim intercedemos, não só por nós, mas por tantas pessoas que sofrem por estarem doentes e fragilizadas. Dá, Senhor, que mantenham a fé e a coragem de viver. Proporciona a cura, se assim for, da Tua vontade. Intercedemos, Pai amado, pelas situações neste mundo que fogem do nosso controle, a fome, a desigualdade, a violência, a guerra. Ajuda-nos, Senhor, sermos pessoas construtoras da paz e a repartirmos o que temos. Faz-nos, ó Pai, mais sensíveis para com as demais pessoas, especialmente com aquelas que estão aí, agitadas, dispersas, buscando se encontrar, procurando sentido para a sua vida. Senhor, continues cuidando de nós, de nosso destino, de nossos sonhos, de nossas angústias, de nossa vida. Continues cuidando da nossa comunidade. Faz-nos instrumentos lá onde vivemos e nos relacionamos. Tudo, ó Pai, trazemos no silêncio de nosso coração e colocamos diante de Ti, na oração que nos ensinou e que agora cantemos. A paz é um presente de Deus. A paz verdadeira é Jesus que nos trouxe e nos deixou a sua paz. Esta paz desejamos às pessoas que estão ao nosso redor e ao mundo. A paz de Cristo permaneça conosco. Amém. Como avisos comunitários, comunicamos que estamos seguindo o calendário paroquial com os cultos presenciais, seguindo as normas de cuidado das autoridades da área da saúde. Também estamos mantendo as postagens semanais dos cultos e estudos nas mídias disponíveis, como o YouTube e o Facebook. Ofertar
é um gesto de gratidão. E nós temos sempre muito a agradecer. Estamos exercitando o incentivo para a oferta a partir dos cultos que são postados na internet. As ofertas deste culto são destinadas para o Sínodo, para a publicação de livretos evangelísticos, um material para uso pessoal e também comunitário. As pessoas passam por diferentes momentos na vida. Alguns deles podem ser bem difíceis. No entanto, para cada uma dessas situações, Deus tem uma palavra de orientação, consolo e encorajamento. O material Palavra de Deus quer ser o abraço de Deus através do Evangelho, incentivando a vivência comunitária da fé. Ao mesmo tempo, fornecer subsídios para a formação de lideranças e edificação de comunidades, a fim de que as pessoas exerçam seus dons, sendo sinais do reino de Deus onde quer que estejam. Na descrição final do culto, após a palavra de bênção e envio, informaremos a forma que é possível realizar a oferta. Então, assistam este vídeo até o final e, de coração grato, ofertem. No culto de ação de graças da nossa comunidade, na semana passada, lançamos a campanha Ação de Graças, especialmente para as pessoas membros da nossa comunidade Chapecó. A campanha vai até o dia 15 de agosto e as ofertas podem ser realizadas via Pix ou através de envelopes. Com as ofertas da campanha Ação de Graças, daremos continuidade ao projeto de melhorias da estrutura física da comunidade Chapecó. Deus abençoa as ofertas, quem doa e o seu destino. E assim chegamos ao final deste culto. Cantamos mais um hino. A bênção é presente de Deus, a recebemos de mãos abertas. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor Deus sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Que venha sobre nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus. Sirvamos a Ele com alegria. Transforma, Senhor, transforma, transforma.
tua igreja a amar. Ensina a tua igreja a incluir. Transforma, Senhor, transforma. Transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma. Transforma nosso agir. Ensina a tua igreja a amar. Ensina a tua igreja a incluir. Ensina a tua igreja a